Ok, boa noite a todos. Deus esteja concedendo a oportunidade a nós para podermos estar aprendendo mais sobre Ele. Deixa eu compartilhar aqui a nossa continuidade da nossa lição sobre o batismo bíblico. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ajeitar a tela também para eu poder enxergar todo mundo aqui na minha telinha. Ok. Vocês também estão vendo a nossa tela aqui? Tá? Tudo tranquilo aí? Ok. Bem, como nós paramos nessa tela aqui, ó, onde fala sobre essa explicação, e que tem a ver com o quê? Tem a ver com essa telinha, essa explicação anterior. Então, deixa eu só lembrar ela. E aqui nós falamos sobre nos unimos a Cristo como? Como é que nós unimos a Cristo? É pela morte, sepultamento e ressurreição, ao sermos batizados. Não tem outra forma de você se unir a Cristo simplesmente porque você aceitou ele. Não, eu acredito, eu creio que Jesus é filho de Deus. Mas isso não basta. Lembrando que, se nós estudarmos o livro de Tiago, Tiago vai deixar bem claro que a nossa fé ela é provada. Então, lembrando, a primeira prova de fé que nós temos é com relação ao batismo. Se nós acreditamos, né, que o batismo é a porta de entrada para o reino dos céus, é a forma que você tem para poder entrar no reino dos céus, fazer parte do reino, fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte da igreja dele. O que mais? Ser membro do corpo, ter Cristo como cabeça, né? E estar oculto ao lado de Deus. Ó, a gente está lembrando várias passagens aí que tem a ver tudo com esse assunto aí. Se não for pelo batismo, nós não conseguimos. E a fé é quem nos move a realizar alguma coisa mediante a instrução de Cristo. Ok? Então, conforme Colossenses, capítulo 2, versículo 11, 12, ele diz o quê? Está aí na tela. Nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, ele vai explicar um pouquinho sobre isso. Então, olha só, batismo simboliza, novamente, morte, sepultamento e ressurreição. Esse é a explicação que a gente tem quando se fala sobre batismo. Batismo, ele representa morte, sepultamento e ressurreição. Espiritual para se viver uma nova vida diferente, não igual. Se é que nós nascemos de Cristo, então precisamos viver como Cristo. Ok? Então, note bem, a ligação entre fé e a ação de Deus. Na frase abaixo, ele diz assim, ó, se você foi batizado, mas não sabia que o poder de Deus estava agindo, como é que você tinha fé no poder de Deus? Tem a ver com esse poder de Deus, né? Se você não sabia que o poder de Deus estava agindo, como é que você tem fé? Se não conhece o poder dele. E lembrando, o poder dele está onde? Na palavra. Lembra que a palavra tem poder? A palavra tem poder. Ok? Nós até cantamos hinos falando sobre isso. Então, se nós não cremos no poder de Deus, significa que eu não creio na palavra. É bem claro isso. E aí, então, nessa sequência, nós vemos essa telinha aí, onde fala essa explicação. Ele vai dizer assim, ó, levantou a mão e foi salvo. É uma das situações. Confiou em Deus que seu poder o salvou. Tá vendo? São situações que a gente vê hoje sem a ação da fé, que é ser batizado. Aí ele fala, depois, já na condição de salvo, que ele acha, que ele julga estar, né, fez aulas de discipulado.
Mas cadê o batismo? Não encontramos aqui. O outro confiou que já era salvo, desde aquele dia que ele fez o quê? Né? Que ele confiou que em Deus, que o seu poder o salvou. Eu confiei que Deus me salvou. Acabou. Não é só confiar. A gente pode usar o mesmo contexto de Tiago, porque Tiago fala que fé sem ação é o quê? Morta. Lembra? Fé sem obras é morta. Mas o que são as obras? As obras são as ações que nós temos mediante o conhecimento que adquirimos pela palavra de Cristo. Não tem outra forma. A ação é essa. Então, finalizando, ele diz, meses ou até anos depois, pensando que já era salvo, foi batizado. Mas batizado, né? Para quê? Meses e anos depois, que teve até o discipulado, teve ensino, conhecimento. E aí? Quais razões inúmeras que as pessoas têm depois para então ser batizado? Então percebam que essa é uma instrução que não é bíblica, não vem da Bíblia, mas isso vem da religiosidade das igrejas. Não é bíblica, ok? Já que não é bíblica, então nós não obedecemos, nós não validamos. Por quê? Porque não é confirmado, é uma palavra que não é confirmada na Bíblia. Sendo que a palavra de Cristo é quem nos dirige. A palavra dele é quem tem autoridade. A autoridade está na palavra dele, não na palavra de um pastor, de um bispo, ou o que seja, tá? De um evangelista. Então, essa instrução, essa explicação que nós temos aqui, não é baseado na Bíblia, ok? Então, isso aí não nos coloca na condição de salvos. Agora, vamos lá. Nós temos João. Vamos ver o que João, né? O Evangelho de João fala. João, capítulo 3, versículo 3 até o 5. Vamos ler. Abram a Bíblia. João, capítulo 3, versículo 3 até o 5. Eu vou pedir para o José. José, abre o fone aí para você poder ler para nós, pode ser? José de Arimateia, está me ouvindo? Jorge, você está me ouvindo? Sim, professor, estou. Então tá. José, é para depois, não agora? Ok, então tá bom. Vamos lá. Paulo, pode ler para nós? Habilita o som aí. Aqui. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Lê o 7. Pode ler o 7 agora. Não te admireis de eu te dizer, importa vós nascer de novo? Ok. É uma afirmação que Jesus está colocando para Nicodemos aqui. Isso tudo é uma afirmação de o que é que nós devemos fazer com relação ao batismo, com relação ao nascer de novo. Jesus é a autoridade. Se ele deixou afirmado de que o nascer
da água e do Espírito é essencial, então nós fazemos, ok? A instrução é clara. E o que estava acontecendo com Nicodemos é que Nicodemos não estava entendendo. Aí até mesmo ele faz a questão, né? Falou, Jesus, como assim nascer de novo? Será que tem como você voltar ao ventre? Né? Mas não tem a ver com o nascer do corpo, da carne. Tanto é que ele fala, né? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito? É espírito. Então, convém a nós nascer do espírito. Agora, imagina que a gente tivesse que nascer da carne. Daqui a pouco a gente está achando que aquela ideia de que a gente morre e volta em outro corpo, né? Não tem De cabimento. repente pode ser dessa parte aqui que eles estão tirando depois que a pessoa vai voltar, né? Então, são explicações que não têm fundamento. Se não tem fundamento, não é confirmado biblicamente, são ideias humanas. Lembra que Jesus falou várias vezes com relação a isso. Ideias humanas não são de Deus. Os apóstolos confirmaram várias vezes. As ideias humanas não são instruções vindas de Deus. São da cabeça dele, da ideia deles. Então, o que nós temos aqui bem claro, que Jesus explicando para Nicodemos de que o batismo é essencial. Você quer entrar no reino dos céus? Quer participar do reino dos céus? Percebam que ele está falando, olha, agora, né, para você pertencer ao reino, você precisa fazer alguma coisa. Então, quando você fizer, o que vai acontecer? Você vai entrar no reino. Entrar no reino, pertencer ao reino. E aí o que a gente vê quando os apóstolos começam a pregar sobre o reino dos céus, lembra que Jesus e João Batista faziam o quê? Quando falava sobre o reino, ele falava como? Qual que era a palavra que denotava que era futuro? O reino dos céus virá. Virá. E aí? Quando os apóstolos começaram a pregar sobre o evangelho, sobre a salvação, sobre herdar o reino dos céus e o batismo, ele já estava falando, o reino já veio. O reino está entre nós. Mas como assim o reino está entre nós? Eu não vejo o reino. Até mesmo Nicodemos nunca iria entender, porque para ele era físico. Como assim? Vamos lá. Como é que o judeu recebia as bênçãos? Era espiritual ou físico? As promessas eram físicas, não é? Eram físicas. Quantas vezes Deus deixou bem claro as promessas dele e as bênçãos eram físicas? Qual foi a promessa lá para Abraão? Farei de você o quê? Grande nação, que você não vai conseguir contar nem como se fosse estrelas do céu, ok? E aí? Promessa física, ok? Aí depois tem a promessa com relação a o que viria. E aí, quando ele fala sobre o reino dos céus não é físico. E Jesus deixa claro, não é físico. Tanto é que ele finaliza aqui, né? Fala, olha, quem nasceu da carne é da carne, quem nasceu do Espírito é do Espírito. Né? Então, o reino dos céus não é visível. Tanto é que ninguém tem poder para destruí-lo. Foi isso que Jesus deixou claro também para nós. O reino é espiritual e ninguém tem poder para destruir ele. Ele é eterno. Ele é eterno. Então, nós pertencemos a um reino que é eterno. Então, ok. Quando se daria esse nascer da água e do Espírito, se não fosse por meio do batismo, como harmoniosamente ensina o Novo Testamento? Então, vamos lá. Romanos, capítulo 6, versículo 3 ao 11. É interessante essa passagem, porque é uma das passagens que a gente usa muito para falar sobre o batismo, ou melhor, sobre a ceia, sobre Jesus, sobre o nascimento. Então, vamos lá. Romanos. Romanos é muito bom. Na ceia a gente usa ele, né? Romanos, capítulo 6, versículo 3 até o 11. Então, vamos lá. Irineide, boa noite. Você pode ler para nós?
Romanos o quê? Erineide, eu não ouvi. Romanos o quê? Capítulo 6, versículo 3 até o 11. Capítulo 3. Capítulo 6. Da onde? De Romanos, capítulo 6. Capítulo 6, o versículo. 3 até o 11. Pode? Podem. Tá, já achei. Ok. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos em Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte, não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, amém. Obrigado, Erineide. Olha só, esse texto é rico em informações para nós. Totalmente rico. Então, nós temos falando sobre ceia, que até a gente pode usar, né, esse ponto para falar sobre ceia, porque a ceia representa a morte, sepultamento de Cristo, morte dele, ok? E aí, então, nós temos várias informações dizendo, olha, porventura ignorais que todos fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Então, se fomos batizados na morte dele. Participamos com ele, né? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então, percebam, nós temos a instrução já clara de que o batismo representa morrer para a carne e viver para o espírito. Então, nós na carne vivemos como? No espírito. Você pode estar na carne, mas você vive pelo espírito, não pela carne. Entenderam? Significa que, se você nasceu no espírito, agora não mais na carne, quer dizer, mesmo ainda vivendo na carne, ok? Mas agora nós vivemos no espírito, significa que a gente precisa andar no espírito. Agora, vamos usar um termo que ele deixou claro para a gente aqui, que, ó, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Como é que eu estou justificado? Quando é que eu sou justificado? Vamos lá. Quando é que eu sou justificado? Como ele deixa claro aqui, quando você morre isso, para a carne. Você é justificado quando você morre para a carne. Sendo assim, você teve a sua fé confirmada. Você obedeceu à instrução de que o batismo é o que vai fazer você nascer novamente, vai fazer você morrer para a carne e nascer para o espírito. Então, você só é justificado quando a sua fé é confirmada. É assim que nós somos justificados. Não tem outra forma. Eu sou... Não, eu conheço a palavra. Quando é que você vai ser justificado se você só conhece, mas não tem ação? Eu conheço a Bíblia inteira, li a Bíblia inteira 3 vezes, 4 vezes, de cabo a rabo. Sei tudo sobre a história. Judeu, cristão, gentil, sei. Mas e aí? A primeira fé, que é a fé do batismo,
Foi confirmada? Não, então não foi justificado. Você não é justificado pela fé, porque nós somos justificados pela fé. E a fé com relação à obediência a ela. Tem que ter ação. Tem que ter ação. Por isso que fala que essas são as obras de fé, né? que Tiago vai falar. Bem, aqui já deixou claro que é a mesma coisa das passagens que a gente leu anteriormente, ok? Então, vamos passar um pouquinho para frente. Então, nós temos aí, ó, velho homem, porque João deixou claro, não é? Jesus falando para Nicodemos. Velho homem e novo homem. Então, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Deixa eu ver aqui se tem... Ah, tá. Para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Isso do velho homem passa para a água, nascer da água e do Espírito, como Jesus deixou claro ao Nicodemos, e aí se torna agora novo homem. Não é mais velho, é novo. Então, não por obras de justiça praticadas por nós não somos salvos mediante as obras, porque senão não haveria justiça, ok? Mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador, né, do Espírito. A telinha aqui está um pouquinho ruinzinha. Deixa eu ver se eu dou uma melhorada nela aqui. Não, ele tá por cima aqui. Deixa eu verificar outra coisa aqui. Não, não vai liberar. Só essa parte aqui que está por cima mesmo. Mas vamos lá. Ok. O que nós temos também aqui de informação? Atos 2:38, nós já conhecemos bem essa passagem. Por quê? Porque é ali onde Pedro tem a chave do reino dos céus e ele vai abrir a porta. Ali os primeiros cristãos vão fazer parte, vão ser batizados ali. A igreja vai iniciar. Então, Atos 2:38 respondeu-lhe, né, Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Passagem bem conhecida por nós, ok? Só para confirmar de que não tem outra forma. O nascer da água e do Espírito que Jesus está falando é necessário, é primordial, é o primeiro passo. É o primeiro passo. Não é você buscar conhecimento. Muitos buscam conhecimento. Muitos falam assim, não, olha, antes de eu me batizar, eu vou conhecer mais sobre Cristo. Eu vou dizer uma experiência minha aí de, vamos colocar aí, 30 anos. 30 anos de pregação do Evangelho. 30 anos. A maioria das pessoas, 90%, vou colocar, das pessoas que começam a estudar a Bíblia e falam assim, não, eu ainda preciso conhecer mais, ele começa a estudar mais e mais. Aquele alimento que é sólido não é para ele, mas aquilo inchou ele e ele não consegue tomar decisão. Por quê? São dois mundos. É o velho homem com um novo homem que não existe. Então, ele está se empanturrando de algo que não faz bem para ele, porque ele ainda não nasceu de novo. Ele não tem a compreensão. Ele não tem nem o quê? O Espírito Santo, que vai o ajudar na compreensão. Então, o que acontece? 90% das pessoas que buscam mais conhecimento acabam não se batizando. Acabam não dando o segundo passo, ou melhor, o primeiro passo, que é ser batizado. Acabam deixando isso. E acham que só conhecer basta. Não, não basta. Né? Ele não vai conseguir pertencer ao reino dos céus nunca. E se ele falecer, o que vai acontecer? A palavra é bem clara. Né? Aonde é que nós encontramos uma informação que deixa clara para a gente com relação a isso? Vamos lá. Segundo, se eu não estou enganado, posso estar errando, mas eu acho que não. Segundo Tessalonicenses, não é nem o primeiro, eu acho que é segundo. Segundo Tessalonicenses, deixa eu abrir aqui. Se vocês quiserem acompanhar,
Vamos lá. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1. Aqui, ó, comecinho dele. Capítulo 1, versículo 8. Então, o que ele diz aqui? Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Bem, quem não conhece a Deus vai ter vingança. Não tem outra coisa. E contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. A vingança vem para quem? Para esses que não obedecem. Opa, peraí. Por que não obedece? Porque tem pessoas que conhecem e não obedecem. Buscaram tanto conhecimento que não conseguiram colocar em prática em suas vidas. A primeira prova de fé, que é o batismo, ele não conseguiu agir. E as outras provas de fé? Não tem valor nenhum. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode doar a vida, trocar a vida com outra pessoa. Ele não vai receber a salvação. Eu vou dar a vida no lugar da minha esposa. Não vai receber a salvação. Por quê? Porque não teve a prova confirmada da fé dele. Ele não foi justificado. E quando é que nós somos justificados? Por meio da fé. Isso a gente pode ver lá de Romanos. Isso é fácil da gente lembrar. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Acho que é isso, 16 e 17. Posso estar enganado, mas o Jorge vai me corrigindo aí, viu, Jorge? Então, é isso que nós vemos bem claro sobre a instrução. Ou a gente obedece e recebe as bênçãos espirituais, e as duas primeiras bênçãos é o quê? Na nossa vida. Para receber vida nova, você precisa apagar aquilo que estava sujo, que seria o pecado. Você recebe o perdão dos pecados. E depois do perdão dos pecados, uma coisa bem clara, que é o viver do Espírito Santo na sua vida. Olha como vocês vão concordar. O Espírito Santo só vem depois do perdão dos pecados, não vem antes. Não vem. Agora pensa comigo. E se você é batizado, foi perdoado seus pecados, e você recebeu o dom do Espírito Santo, a presença, o presente, que é o Espírito Santo na sua vida, e você, por acaso, ao invés de viver uma vida nova no Espírito, você começa a voltar a viver a vida velha. O que acontece com o Espírito Santo? Ele vai fazer valer na sua vida? Não. 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 Você não está vivendo vida nova, que é no Espírito. E aí, você perde a salvação? Sim, você corre o risco de perder a salvação. Corre. Porque nós precisamos viver vida nova. É uma luta... Lembra que Paulo fala sobre isso? É uma luta constante que nós temos de viver aquilo que é o certo. E queremos viver aquilo que é errado. Por quê? Porque dá prazer fazer aquilo que nós fazíamos anteriormente. O pecado tem prazer? O pecado dá prazer? Claro que dá. Claro que dá. Mas prazer maior é fazer as coisas de Deus. Por quê? Porque as promessas são maiores. As promessas são maiores. A esperança que temos é uma esperança eterna, porque aquela esperança que nós temos na vida antiga do corpo, viver na carne, é ilusória. Começa agora, né? Você tem uma esperança limitada. Ela vai até você atingir aquilo que você desejou. E depois acaba. Não tem mais. Né? Não tem promessa nenhuma também. Né? Ok. Vamos passar um pouquinho para frente aí. Olha só, Gálatas 3, 26 e 27 diz assim, ó. Pois todos vós sois filhos de Deus. Mas para quem que ele está falando isso aqui? Para aquele que foi batizado ou que não foi batizado? Lembrando, a carta é aos Gálatas e é aos cristãos, ok? Então, pois todos vós que sois filhos de Deus, e para se tornar filho de Deus, você precisa pertencer ao reino dos céus. Mediante a fé, olha só, filhos mediante a fé. Não tem outra forma de ser filho de Deus se não for mediante a fé em Cristo Jesus. Aqui está vendo que é bem claro para nós as palavras? Porque todo quanto fosse batizados em Cristo, de Cristo vos
revestistes. Você só é revestido de Cristo como? Quando o Espírito Santo faz parte da sua vida. Quando o Espírito Santo faz parte da sua vida. Não tem outra forma. Então, ao ser alguém batizado, faz o quê? Se reveste de Cristo. É de Cristo que nós somos revestidos. Totalmente. E aí, o poder está com você? Sim, o poder está com você. Cristo está com você. Então, por que que a gente teria medo de viver uma vida nova? Muitos têm medo de viver uma vida nova. Mas não é medo. Talvez. Mas não tem a ver com medo. Tem a ver com você despir, deixar aquilo, o velho homem. A gente não quer largar o velho. A gente não quer largar o osso. A gente quer continuar usando a camisa velha, a calça velha, o sapato velho. Você recebeu o quê? Uma roupagem nova. Lembra que Efésios fala isso lá, né? Capítulo, eu acho que é 4, que ele vai falar, 3 ou 4, ele fala. Mas ok. Então, sabendo disso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, olha só, então, se fomos crucificados com Cristo, né? Para que o corpo do pecado seja o quê? Destruído. Aquele corpo foi destruído. E não servamos o pecado como escravos. Enquanto continuarmos sem o batismo, continuamos escravos do pecado, não servos de Cristo. Não somos nem chamados escravos de Cristo, mas servos dele e até mesmo irmãos, além de sermos filhos, né, de Deus. Então, ali, ó, Romanos 6, do 6 ele fala, Efésios 4, 22 ele fala, né, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis, tá lembrando a passagem que eu já comentei ali, anteriormente. Despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências, né, do pecado. Aí, Efésios 4, 23, ele fala, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então, o que nós precisamos para renovar a nossa vida? O que é necessário? Conforme Efésios 4, 23, que está ali na telinha. Qual é a última palavra? Vocês conseguem ler, né? Habilita aí, Paulo. Vosso entendimento. Como é que você se torna um homem novo? Não é pelo conhecimento? Pelo entendimento? Sim. Entendimento. Você nasceu. Você nasceu da água e do Espírito. Então, você se Bem, morreu o velho homem. Tá? Eu ia usar uma palavra, mas ia ser meio complicado eu tentar dizer. Então, morreu o velho homem. Nasceu um novo homem. Como é que esse novo homem vive? Se você não buscar o conhecimento ou o entendimento da palavra. Não tem outra forma. Precisa buscar o conhecimento, o entendimento. Então, Efésios 4, 24, ele vai complementando. E vos revistais. Opa, peraí. Primeiro ele fala para você se despir. Aí você arranca a roupa, velha roupa. Aí você agora precisa se renovar. Como é que você se renova? Por meio do entendimento. E aí agora você precisa se revestir do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. A verdade é o entendimento da palavra. A justiça e retidão tem a ver com o quê? A confirmação da palavra da sua vida. Então, como é que você é justificado? Por meio da palavra, por meio da fé. Mas como? Quando você age por meio dela. Não tem outra forma. Você quer ser justificado? Viva mediante a fé que você obteve mediante o conhecimento da palavra. Aí o entendimento que ele te dá te faz renovar a vida, te faz revestir, porque você agora precisa estar cheio, completo. Olha, tem uma passagem que Paulo fala, agora eu não vou lembrar de cabeça. Ele fala que a gente precisa transbordar. Opa! Se eu não estou enganado, eu acho que é Efésios, tá? Ok? Talvez, pode ser, talvez não, mas eu acho que é Efésios. Transbordeis do pleno conhecimento. Olha, quando é que um copo de água transborda e o que acontece com a água que está dentro dele na mesa? Para onde ela vai? Você segura a água,
Não, né? Ela vai molhar tudo que tiver. Ela transborda, então significa que você não vai conseguir segurar. Ela vai atingir todos os lugares que ela puder. Então, como é que nós, agora, fomos olhando lá, você foi renovado, você agora foi revestido, e aí você foi revistais, né? Você trocou, se despiu, agora você tem uma nova roupagem, né? E agora você vive conforme a palavra. E ela é quem tem que encher você. Agora você tem que estar cheio do Espírito. Cheio do Espírito, transbordando, significa que quando você, aonde você estiver, você fala, você vive Cristo em sua vida. Quando Cristo chegava nos lugares, o que acontecia? Ele não transformava o local? Ele não atingia as pessoas? Por quê? Porque ele estava transbordando. Nós que nascemos de Cristo fomos revestidos dele. Então, peraí, eu preciso, quanto mais conhecimento e entendimento da palavra, eu estarei transbordando do pleno conhecimento. É uma vida transformada. É uma vida que vai estar atingindo as pessoas que estão ao meu lado. Eu tenho que atingir isso. Esse é o ponto de nossa vida. Eu preciso ser luz, né? Se ele fala que nós somos luz, a luz brilha. Ela brilha em todos os lugares. Ela brilha significa que a escuridão que está ali próximo, ela vai acabar. Porque a hora que eu chegar, a escuridão some. Ela não tem poder sobre a luz. Já viram isso? Acende uma luz e vai para uma escuridão. A escuridão faz o quê? Some. É isso aí, é assim que nós precisamos ser. Ok. Adiantando mais um pouco. Atos 2:41. Né? Ele diz assim, ó. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia, quase 3.000 pessoas. Ok? A gente até pode debater, foi só homem, teve jovem, teve mulher, teve, ok? Agora, se era 3.000 homens, que alguns dizem, não, tá, 3.000 é homem e mulher, não importa, ok? Mas a questão é que ali a gente viu que eles aceitaram a palavra e tiveram o quê? Uma ação mediante a palavra. Então, significa que ali confirmou o quê? A fé deles. A fé foi confirmada, a fé foi provada e aprovada. É isso aí. Eu vou lembrar Tiago. Tiago fala isso. Né? Bem, 1 Coríntios 12, versículo 13. Vamos lá, 1 Coríntios 12. Abram lá. Versículo 13. Jorge, lê para nós aí. Ok, professor, habilitei o som aqui. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Diz assim: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. É isso aí. Todos, pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo. Então, tem vários Espíritos? Não. Tem um só Espírito. Todos nós recebemos o mesmo Espírito. Ele habita em cada um de nós. Então, você, quando é batizado uma vez só. Não existe noites de receber o Espírito. Não existe. Hoje é a noite especial para receber o Espírito, não sei do que, ppp. Não é o Espírito Santo. É outra coisa. Ok? Então, ao sermos batizados, somos acrescentados ao corpo. Nós comentamos isso, que é a igreja do Senhor. O batismo nos coloca dentro do corpo, que é a igreja, porque a igreja é o corpo dos salvos. Outra palavra que a Bíblia trata, né? Os batizados são chamados de os salvos, os salvos em Cristo, né? Ou os santos, né? Que então tem a ver com os separados, né?
para Deus. É assim que nós somos reconhecidos. Ok, até aqui. Alguma pergunta? Algum acréscimo que, de repente, alguém queira fazer? Alguma coisa interessante queira comentar? Jorge? Então, professor e turma, a questão interessante é que não importa se a igreja era na Galácia, ou em Éfeso, ou em Corinto, ou em Roma, né? Ou em Colossos, o pessoal que eram batizados, ou até mesmo no templo, no dia que a igreja começou, em Atos 2, né? Quando alguém no Novo Testamento é batizado, ela é acrescentado àquela única porção que já existia, ou seja, o corpo de Cristo, a igreja, né? O grupo dos salvos, que é um só, denotado como o reino de Deus, né? A igreja. Só essa observação que eu achei interessante frisar. Sim, sim, bem colocado, bem lembrado, Jorge. Porque, assim, é interessante porque as igrejas que são lembradas no Novo Testamento é a mesma igreja que faz parte de um corpo só. Então, não tem vários corpos, é um só. Então, todos que foram batizados na Galácia, em Éfeso, que mais aí? Corinto, não importa. Todos eles pertencem a uma só igreja. Não tem duas igrejas. Não tem dois corpos. Né? Existe dois corpos para uma cabeça só? Não. Né? Aí ia ficar meio estranho, né? Não existe. Então, todos nós, todos, somos parte de um só corpo, parte de uma só igreja, sendo Cristo o cabeça da igreja. É bem lembrado, é bem acrescentado essa frase, essa ideia para nós. Compreendemos que quando nós somos batizados, eu sou irmão do Paulo, sou irmão do Jorge. O Jorge está lá do outro lado do país, né? O Paulo, mesma coisa. Então, é como, assim, ó, eu estou no meio, eu estou no meio do país, tá? Todo centro-oeste, São Paulo. Aí o Paulo agora está lá, é um lá totalmente, é o inverso, né? O Paulo está para baixo, como se a gente possa dizer assim, e o Jorge está lá em cima, totalmente. Mas e aí? Pertencemos ao mesmo corpo? Ao mesmo corpo. Significa que eu, sendo parte do corpo, o que eu estou fazendo aqui para o corpo de Cristo? Servindo o corpo. É dessa forma. Só tem um corpo. E a gente serve esse corpo. Eu posso servir a igreja local onde eu pertenço, onde eu congrego, aqui em Araçatuba, mas eu posso servir a igreja toda no Brasil inteiro. O Jorge me deu a oportunidade de estar aqui junto com vocês. Então, o que eu estou fazendo? Compartilhando com vocês a mesma mensagem, e não outra. A mesma que o Jorge, a mesma que o Paulo, que José está compartilhando com as outras pessoas. E não pode ser diferente dela. Agora, se eu fui batizado por uma outra instrução, que não é essa mesma que a gente tem, então, peraí, alguma coisa está errada. Né? Alguma coisa não está certa, né, nessa situação. Nós, no final das contas, se não obedecemos às instruções que vêm de Cristo, qual corpo eu pertenço? Aí é outro corpo, não é a de Cristo. Porque a instrução não foi a mesma. Não obteve o batismo, mas eu pertenço a uma igreja. Não, você não pertence à igreja de Cristo, porque você ainda não foi batizado. Não foi. Né? Mas o batismo é um só. Um só. A gente poderia até esclarecer, entrar em vários assuntos. Talvez a gente entre aí até o final, tá? Mas falando sobre o batismo, né? Se a pessoa foi batizada de forma correta, ela pertence ao reino dos céus, né? Mesmo que de repente essa congregação onde ela está ensina outras coisas que são diferentes. Bem, o batismo é a primeira fé confirmada. Se ela obteve a instrução correta, do batismo correto, a forma correta, o propósito correto, então ela entendeu, ela teve a fé. Não é uma fé falsa, é uma fé verdadeira. Até porque ela confirmou a fé obedecendo ela e sendo batizada. A preocupação é, agora que você pertence ao corpo de Cristo, porque é um só corpo, mas você está congregando num local que está ensinando outras coisas. Então, você está
ligado a um corpo que não é o corpo de Cristo. Você tem riscos. Você pertence ao corpo, mas está ligado a um outro corpo. Você nasceu de Cristo, mas está ligado em um outro corpo. Esse corpo não salva, porque as outras instruções são totalmente diferentes. Como que a gente confirma isso? É só verificar as cartas que a gente encontra Paulo chamando a atenção dos Colossenses, Paulo chamando a atenção dos Efésios, dos Coríntios, né? Eram igrejas de Cristo, só que viviam de forma desordenada. Iam perder o quê? Lá em Apocalipse fala isso. Eles iam perder a coroa deles. Olha como que é sério. Pô, se você não voltar à pureza do evangelho, então o que vai acontecer com vocês? Vão perder a coroa. Então, é algo sério mesmo para nós. Batismo é o primeiro passo para a gente pertencer ao reino dos céus. O primeiro. Ok. Bem, vamos passar aí para frente um pouquinho. Agora é 8, quase 8h30. Quando é que alguém deve ser batizado? Uma boa pergunta para nós aí. Quando é que alguém deve ser batizado? Olha só. Infelizmente, mesmo daquelas denominações que emergem nas águas, como a Bíblia diz, há bastante que não creem na essência fundamental do batismo. É uma das coisas que a gente estava comentando. E, portanto, diferentemente da Bíblia, demoram dias, semanas, meses ou até anos para batizar alguém querendo ser batizado. Olha como que é interessante. A pessoa, às vezes, pode até ter tido o conhecimento completo, verdadeiro sobre o batismo, mas eles não batizam. Eles acham que não é interessante, importante, é só uma mera formalidade. Não, não é uma mera formalidade. É o primeiro ato de obediência à palavra. Você só vai ser justificado por Cristo se você obedecer a ela. Toda ela. Toda ela. Né? Ok. O que mais nós temos? Olha só, vamos deixar então a Bíblia falar e responder a nós a essa pergunta. Atos 2:41 diz o quê? Atos 2:41. Abram lá. O que é que ele fala aí? Lê aí, Paulo. Atos 2:41. Atos 2:41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Ok. Então, eles receberam a informação correta, fizeram a forma que deveriam fazer. Foram batizados, creram na palavra, né, se arrependeram. Lembra que Pedro fala, né, precisa se arrepender. Sem arrependimento não tem batismo. Como é que você vai ter os seus pecados perdoados se você não se arrepende dos pecados que você cometeu? Né? Então, não tem significado o batismo para você. Agora, vamos lá. Então, Atos 8:12, vamos ler ele. Atos 8:12. É Atos 8:35, não? 8:12. Tá, 8:12, tá. Isso. 12 aqui. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, aí iam sendo batizados, assim os homens como mulheres. Ótimo. Agora nós encontramos homens como mulheres. Ok? Mulheres. Então, não é só homem que batiza, as mulheres também. Mas o interessante é que quando eles receberam a palavra, quanto tempo levou para eles serem batizados? Novamente. Quando eles receberam a palavra da verdade, quanto tempo levou para eles serem batizados? Imediato. Eles queriam se batizar para ontem. Isso, para ontem. Não sei se foi no mesmo dia, né? Mas teve uma certa urgência ali. Sim. Então, peraí.
Lá em Atos fala que naquele dia. Pô, mas que dia é esse? Naquele dia que Pedro tinha pregado o evangelho para eles. Então, é claro para nós, né? Ele até deu o dia. Então, peraí, logo que eles receberam a informação correta do que eles precisavam fazer, eles não demoraram nada. Peraí, vamos batizar. Se não for assim, eu não vou pertencer ao reino do céu, não vou ter meus pecados perdoados, eu sei o que eu fiz de errado, então vamos batizar. E aí, naquele dia eles foram batizados. E quando vem Atos 8, a gente vê a mesma coisa, a pregação continua sendo feita. E quando eles recebem a pregação do evangelho que fala sobre a salvação, o que eles fazem? Iam sendo batizados. No mesmo momento iam sendo batizados. Significa que não tem dia correto. Ah, vamos esperar para domingo. Espera aí, eu estudei na segunda-feira com uma pessoa, tá? Um amigo. E ele entendeu, ele fala assim, não, eu já entendi. Se eu não for batizado hoje, se eu morrer amanhã, eu vou para o inferno? Vai. Ah, então, eu quero agora. Eu já entendi isso, que se não for dessa forma, eu não entro no reino dos céus. Já compreendi que eu preciso me arrepender, e só dessa forma, para ser batizado, ter a remissão dos pecados e receber o dom do Espírito. Não, já compreendi. Eu quero. Você precisa pregar a continuação das outras fés. Vamos dizer assim, né? Você prega a fé do batismo. A pessoa entende, ela compreende que sem isso não tem salvação da alma dele. Pronto. Se ele falar assim, olha, eu quero ser batizado agora. O que eu vou fazer? Espera aí, vamos achar uma piscina aqui no bairro mesmo, né? Ou se não, vamos lá, vamos encher um tanque, né, de água que você possa ser mergulhado. Pronto. Na congregação, a congregação está distante, pega você mais umas 2 pessoas, basta. Não precisa estar a congregação... Duas testemunhas. Isso, 2 testemunhas. Não precisa estar a igreja reunida. Você já representa com outras pessoas que são cristãs a igreja. E aí, no domingo, daí 6 dias, o que você vai fazer? Olha, irmãos, temos um outro irmão aqui conosco. Segunda-feira, mediante a fé que ele teve no evangelho, ele foi batizado. Aí pode aparecer um irmão e falar assim, peraí, por que você não esperou domingo? O que você vai falar para ele? Aonde é que tem instrução que Jesus falou que eu tenho que esperar o domingo para fazer junto com a congregação? Não tem. A instrução hoje é isso. Oi. Desculpa. Não, assim, ó, 2 testemunhas, tá? Sim. Mas a testemunha pode ser uma pessoa próxima de ti, por exemplo, eu, minha esposa e meu filho somos batizados. Se a gente estiver num lugar e tiver alguma necessidade de alguém se batizar, ela e o meu filho servem como testemunha? Sim, são cristãos. Sim. Eles vão confirmar, porque eles confirmam a mesma fé. Eles vão confirmar a mesma fé. Não quer dizer que tem que ser 2 pessoas fora do... Não. Precisam confirmar irmão da igreja, a fé. mas não sendo da família. Isso. Precisam confirmar a fé que a pessoa também obteve ali naquele momento. Bem, sim. Alguém tem mais alguma ideia ou entendimento diferente? Jorge, concorda com isso ou tem alguma outra instrução aí? Então, exatamente, professor e turma, é isso mesmo. Por exemplo, eu estudei a Bíblia recentemente com um rapaz do Alto Sertão, lugar por nome de Inhapi, próximo a Santana de Ipanema, aqui em Alagoas. Nós estudamos umas 4, 5 vezes. Então, o evangelho ainda não tinha chegado no seu coração. Mas quando o evangelho desarmou esse homem e clareou para ele é um cara meio não, ele é todo analfabeto, mas ele conseguiu entender bem, ele chegou ao veredito que, de fato, estava morto sem Deus, se partisse para a eternidade estava perdido, e ele tomou a decisão consciente de se batizar, e a demora vai ser somente o pessoal de Delmiro Gouveia, que fica um pouco longe dele, né, ir até ele para fazer o batismo dele, dar assistência, dar uma continuidade com ele. Mas tem caso que o evangelho acontece no mesmo dia. Você prega, a pessoa estuda contigo e ela chega a uma conclusão bíblica do que se deve fazer e ela mesma suplica isso.
Porque não é o que prega que vai dizer que ela tem que fazer. É ela mesmo que se identifica perdida, sem salvação, e ela decide. E o discípulo vai dizer, como o Filipe falou, em Atos 8, do 26 em diante, aquela missão que Deus salvou o etíope. E no momento certo, na hora H, o etíope falou o seguinte, o Filipe falou o seguinte: é certo, se você crê de todo o seu coração que Cristo é o Filho de Deus. E aí ele creu, e nós sabemos que, por inferência, ele seguiu todos os passos, o etíope, e foi salvo mediante a fé e a obediência ao poder de Deus, o Evangelho. Sim. Então, e tem uma outra coisa, agora estou me lembrando também de uma situação. Você falou aí, ó, nós temos Atos 8, 35 ao 38, vamos lá, vamos ler isso aí. Atos 8, 35 ao 38. Ele diz assim, olha só, até mesmo uma informação a mais aí para a gente. Às vezes a gente fica, às vezes, com uma, mas tem mais. Diz assim, ó, Atos 8, 35 até o 38. Então Filipe explicou e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse ao eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado. Filipe respondeu: é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Bem, até aqui. Quem é o cristão aqui? Felipe. Quem mais é cristão aqui? Não havia outros, além de Filipe. Isso, não havia outros. Então, peraí. Filipe estava representando Cristo? E se não tiver mais ninguém naquela cidade, nós vamos esperar? Esse é outro pensamento. Nós vamos esperar alguém vir ou não? Não. Nós temos até outra instrução, né? Exemplo para nós, que é o próprio Filipe. Filipe foi levado por Deus para um local. Por quê? Porque Deus sabia, o etíope estava pronto para receber a palavra. Então, Deus falou, não, vai lá, né? E esclarece para ele, porque ele não está entendendo. Quando ele entendeu, fez a pergunta, olha, a água está aí, o que impede de eu ser batizado? Falou, não, quando chegar à próxima cidade, tiver outros irmãos, igual o comentário que eu fiz. Não, peraí, não tem ninguém. O que eu vou fazer? Eu represento. Então, vamos batizar. Então, não vamos esperar, não. Então, não tem dia, né? Não tem hora e nem local. A única coisa que a gente precisa, que confirme a fé. Então, alguém que tem a fé vai pregar a fé e esse, então, vai confirmar também a fé. A pessoa vai ser batizada e vai ser acrescentada. Acabou. Acabou. Né? Então, nós já temos mais informações para que a gente possa ter essas instruções mais claras para a gente com relação ao batismo. Então, a gente estuda hoje e amanhã. A pessoa não tomou decisão? Tudo bem, estuda mais uma vez. Mais outra, até ela tomar a decisão. Agora, vai ficar 1 ano, 2 anos estudando a Bíblia com a pessoa? Você está o quê? Só aumentando o conhecimento dela e ela, com o passar do tempo, ela vai se encher tanto de conhecimento que ela não vai tomar decisão nenhuma. Ou até mesmo, como eu já ouvi, tem pessoas que, com tanto conhecimento que tem, ela tem medo de se batizar, porque ela acha que ela não vai ter condições de mudar a vida dela. Não, servir a Cristo é muito difícil. Como é difícil fazer a coisa certa, é difícil. Porque a ideia é essa, fazer a coisa certa é difícil. Aí é a luta constante para você deixar a coisa errada. Aqui a gente teve uma família assim. A gente evangelizou, como o Rui tinha a gente estava fazendo aula com o Rui, né? Então a gente levava as pessoas, olha, Rui, hoje vamos visitar tal pessoa. Mas o Rui, como já está há mais tempo, né? Então o Rui fazia essa parte, né? De ensinar as pessoas. Isso. Uma família conhecida nossa, o filho queria se batizar.
E ele tem a idade do meu filho, 13 anos. E a gente foi, eu fiz uma visita na casa deles, convidando para a gente fazer uma reunião na próxima semana. Aceitaram. Na próxima. Acho que teve quatro semanas. Uma vez por semana, no caso, né? E o Rui explicando, e eu também já estava quase aprendendo tudo já ali para poder ajudá-lo, né? E chegou a hora, eles aceitaram se batizar. Mas aí, vamos deixar para se batizar amanhã. Não ocorreu o batismo, então? Não ocorreu. E daí passaram uma mensagem no outro dia, né? E aí eu disse, olha, não tem o que fazer, né? Mas você sabe que o filho de vocês, né, é o que estava procurando a verdade. Então, sim, isso é uma coisa que a gente não pode obrigar, né? Mas vocês conversam em casa, tenta conversar com o filho, sabendo que o filho tem essa curiosidade de aprender tudo do reino, da Bíblia. Com vontade a criança estava, sabe? E mesmo assim, não aconteceu. Mas eu não me esqueci deles. De vez em quando eu mando uma mensagenzinha para eles. Paz, bom dia, como é que tá a família? Nesses momentos, a única arma que a gente tem é a oração, não é? É a oração. Então, coloque ele nas orações e pede para que alguma coisa possa... Alguma coisa não, né? A mão de Deus possa fazer o trabalho. A mão de Deus, não né? tem outra forma. É só Deus, né? Só ele mesmo. Bem, é isso aí. Nós temos aí, mais algumas outras passagens. Atos 9, ele vai falar sobre outra situação, Atos 9, do 9, quer ver? 9, versículo 9. A conversão de Saulo, né? Então, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Aí depois a gente tem lá 17 ou 18, vai contar mais um pouco, né? Complementando. Imediatamente caíram dos olhos como se umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu dias ali, alguns dias com os discípulos. Então ali ele estava se alimentando também do Espírito. Então o que aconteceu? Esse a seguir, como a gente pode ver todas as passagens que a gente vem a ler aí, todas elas vão deixar claro que não há um momento que você escolhe um dia específico para ocorrer o batismo. Não, é na hora que a pessoa já confirma. Confirmou, não fique esperando. Eu tenho esse receio? Tenho. E eu confio em Deus? Também confio. Mas eu prefiro fazer os exemplos bíblicos, até mesmo a instrução de Cristo, de que hoje é o dia, amanhã não. Hoje você tem a hora, você tem o tempo é hoje para você nascer. Não amanhã. Amanhã pertence a Deus, né? Mas se a pessoa ainda falar assim, olha, Senhor, ou melhor, olha, vamos deixar para amanhã o batismo? Se é decisão dela, vamos deixar. A gente já fala assim, olha, não vamos fazer agora. Eu sei relatos de irmãos, talvez o Jorge saiba, de meia-noite, 1h da manhã, ocorreu o batismo. E aí? Tá errado? Não, tá certíssimo, não tem nem que esperar. Aprendi como é que levanta a mãozinha. Pode falar, Jorge. Ô, Paulo. Agora aprendi como é que levanta a mãozinha. Ah, tá. Eu tinha me esquecido disso aí. Eu faço, a gente acaba se esquecendo, né? Ali, realmente, na realidade, fiquei cheio do Espírito Santo, mas só após o batismo. Ali, quer dizer que ele ficaria depois, ou ele teve o Espírito Santo antes do batismo? O Espírito Santo não habitou nele antes do batismo. Sim, fiquei. Isso. Ele só recebeu, depois que ele recebe o Espírito, então ele fica completo, tá? Essa ideia de estar cheio do Espírito não é o Espírito Santo, tá? Não é o Espírito Santo, tá? Porque ele, na realidade, ele ficou cheio antes do batismo, né? Não, ele estava cheio, mas não do Espírito Santo. O Espírito Santo não habitava nele, até porque o Espírito vai habitar depois do batismo, né? Depois do perdão dos pecados. Então, o perdão tem que vir primeiro, né?
E o arrependimento dele já foi claro, né? Ele se arrependeu totalmente, né? E quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente vê dois lados, né? O antes e o depois. É bem claro para a gente. Paulo totalmente, ele assumiu a vida nova que ele recebeu. Jorge, pode falar. Então, sobre aquele caso que o senhor mencionou há pouquinho, né, sobre o cidadão que vamos deixar para amanhã o batismo, eu, como discípulo de Cristo, eu entendo que ele não chegou a ter tomado a decisão. Ele não tinha tomado, e o motivo dele não ter tomado é porque ele adiou. E o batismo não é algo que deve ser adiado. Quando o indivíduo entende o que ele mais quer, não importa a hora. Na verdade, ele nem olha para o relógio, né? Ele simplesmente quer ser batizado porque ele sabe da gravidade da situação em que se encontra e o que ele pode contar com o batismo para ser inserido no reino. E é com isso que ele conta, pois ele está com os pecados e se morre assim está perdido. Então ele quer a salvação, quer servir a Cristo e a partir do novo nascimento ele quer ser grato a Jesus por toda a sua vida. Então é essencial, quando alguém entende o batismo, é certo se ela crê e aí ela vai confessar publicamente, como bem nos informa Mateus 10, 32, né? Publicamente, em meio à igreja. Se não tiver ninguém, o discípulo já representa uma testemunha e ela confirmando a fé a outra. E se podemos usar como inferência, até a presença do próprio Senhor, Espírito Santo, que vai ser o selo que vai selar o cidadão, né? Perfeito, perfeito. E só para a gente complementar essa passagem que a gente está lendo também, que é a situação de Paulo, vamos entender as palavras, porque às vezes a gente lê superficialmente, a gente vai entender que, peraí, ele não estava cheio do Espírito? Não. Olha o que a palavra fala. Vamos entender as palavras. Ele fala assim, ó, não é Ananias que está falando com ele? Ananias está falando algo que ele precisa fazer para que aconteça algo na vida dele. Ele está falando, faz isso porque vai acontecer isso. Então ele fala assim, olha, então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas. Para quê? Para que te recuperes a visão. Olha só, te recuperes a visão. E que mais? E fiques cheio do Espírito. Ele estava cheio ali? Não. Ele iria ficar cheio. Isso, ele iria ficar, é futuro. Então, ali Ananias está falando, você precisa fazer algo, porque isso tudo aqui vai acontecer com você. Né? Então, para nós é bem claro, quando a gente reflete nas palavras, a própria palavra vai responder para a gente as nossas dúvidas. Ok? Bem, mais alguma coisa aí para a gente complementar aqui? Então, eu queria saber como é que eu posso desativar a mãozinha. Aperta nela de novo. Não saiu ainda. Que eu saiba é você apertar na mãozinha de novo, ele sai. Aí, saiu. Ok. Olha só, nós temos aí passagens de Atos ainda para dizer que é naquele mesmo momento que ocorreu todos os batismos, ok? Não tem tempo, tá? Então, Mateus 28, 18 ao 20, ele vai deixar a ordem de Jesus. A ordem de Jesus deu a pregação. Inclui batismo antes dos ensinos fundamentais. Olha só como que é interessante, tá? Primeiro você ensina a base, a instrução, a primeira fé que ele precisa ter. E ele precisa confirmar essa fé. Então, inclui batismo antes dos ensinos fundamentais que ele nos deixou. Então, lá, Mateus 28, 18 ao 20, fala o quê? Vamos ler para a gente compreender. Mateus 28, 18 ao 20. David, pode ler para nós? Qual é a passagem, professor? Mateus 28, 18 até o 20. É o finalzinho lá.
Mateus, capítulo 18. 28. Capítulo 28. É. Qual versículo? Versículo ao final, 18 ao 20. 18 ao 20. E aproximando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, e me dá toda a autoridade no céu e na terra, e portanto, discipulai a todas as nações, batizando-lhes em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Amém. Amém. Ok. Aí, ó. Tá vendo? É bem claro para a gente aí, ó. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, depois disso, você ensina a guardar todas as coisas que tem ordenado. É depois disso que você vai dar as instruções de como é que ele precisa viver. Porque se a gente der a instrução de como é que ele precisa viver, ele vai ficar assustado. Normalmente é isso que acontece. Né? Ele vai ficar assustado e falar, não, acho que é muito difícil. Né? Essa instrução não é dada para as pessoas antes do batismo, porque é alimento que é dada para a pessoa que foi batizada, ok? É alimento sólido, ou que seja sólido. É um alimento que não vai ser digerido por alguém que não recebeu o batismo. Não vai conseguir digerir isso. Então, a gente não precisa perder tempo, em outras palavras, ensinando instruções que é para o cristão. Vamos lá, um exemplo. Vamos estudar o livro de Efésios. O livro de Efésios é para quem? Para não cristão? É para cristão. Aí pronto, vem um monte de não cristão estudar a Bíblia. O livro de Efésios, ele vai ficar assim, admirado e tal, mas olha, não vai converter, não vai transformar a vida dele. E mesmo que ele, nossa, eu aprendi tanta coisa boa, mas faz efeito as coisas boas que ele aprendeu e ele vai colocar em prática na vida dele? Vai fazer efeito, sabe para quem? Para a comunidade. A comunidade vai receber bem a vida boa que ele vai transmitir para as pessoas e ele vai viver essa vida. Mas para ele não tem valor. Para Deus não tem valor, porque ele ainda não pertence ao reino dos céus. Ele ainda não foi batizado. Ele não teve os pecados perdoados, não tem o dom do Espírito. E aí? Não vale a pena. Tá? Não vale a pena a gente levar tempo com essas instruções que não são para os não cristãos. Primeiro, a base, o fundamento. Aí ele, então, entende, compreende, aceita, batiza. Aí você continua dando as instruções. Quer dizer, depois disso, Jesus está falando, não é para... batizou. E aí, você vai fazer o quê? Deixa, agora você já é cristão, começa a andar. Ele vai se perder no primeiro caminho, no primeiro problema, no primeiro desvio que aparecer, ele perde o caminho. Significa que nós que instruímos sobre o batismo, e ele foi batizado, vamos assumir o nosso papel de ensinar o restante para ele. Agora tem que dar o alimento para ele, tem que dar instrução, ele precisa aprender a caminhar. Não, mas a minha função, junto da congregação, é pregar o evangelho e batizar. Beleza. Quem vai dar o alimento para o recém-nascido? Não, tem outros irmãos. Ótimo! Vamos usar cada um no seu dom, cada um na sua instrução, a igreja toda servindo. É isso aí. Não pode só um, dentro de uma congregação, ficar fazendo tudo. Vamos dividir o papel, vamos dividir o trabalho. Tem outros irmãos que também ensinam. Tem outros que servem. Vamos lá, todo mundo fazendo papel, todo mundo servindo. Não é assim que o corpo funciona? O corpo funciona dessa forma. Não é uma mão fazendo o que o pé deveria estar fazendo a função dele, o que a outra mão deveria estar fazendo a função. Não, todos vão servir, vão ajudar esse novo irmão que entrou para o reino dos céus. Ok, dando continuidade. Quando alguém deve ser, então, batizado? A resposta que nós temos é imediatamente. Não tem outra hora para a gente batizar. Nunca houve uma espera nos exemplos bíblicos, como a gente vê.
Uma vez que a pessoa entendia o batismo, segundo o desejo de Deus, ele era batizado. Não era para perder tempo com isso. Então, olha só. Vamos deixar a Bíblia falar e responder. Espera aí, eu estou voltando, né? Ok. Acho que eu estou voltando todas as passagens. Aqui, eu acho que agora passou para frente. Aí. Vamos deixar responder a pergunta também. Quem deve ser batizado? Atos 2:41. Os que lhe aceitaram a palavra e foram batizados. Os que aceitaram. Não é qualquer um, é os que aceitaram. Atos 8:12. Quando, porém, deram crédito. Então, precisa ter fé. Creram. Ok? E aí, então, Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo salvos. Atos 8:37 também. É lícito se crer de todo o coração. Atos 18:8. Muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Então, tá vendo? Nós não temos tempo para isso. O tempo é hoje, é agora. E quanto às crianças, precisam ou devem ser batizadas? Quando é que uma criança tem condições de aceitar a palavra? Quando é que ela pode ter fé naquela palavra? Quando é que ela pode tomar decisões da própria vida? Ela não pode. Imagina uma criança, 1 ano, 2 anos, 3 anos, recém-nascida, 5, 6, 7 anos. Quando é que ela pode tomar posição sobre a salvação da vida dela? Quando ela tiver entendimento. Sem entendimento, sem compreensão, não há batismo. Você batiza uma criança sem ela compreender? Então, o que adiantou? Nada. Ela não tem compreensão. Ela vai ser o quê? Um boneco sendo direcionado. Ela nem sabe o que ela está fazendo. É a consciência do pai e da mãe que fica pesado. Às vezes, achando coisa, não tem que achar nada. Né? A Bíblia é clara para a gente. O que mais a gente vê? Jesus ensinou que elas são puras, não é? Mateus 19:14 fala isso. Então, olha só, Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E outra, aqui ele nem está falando de recém-nascido. O recém-nascido não saiu correndo atrás de Jesus. Aqui eram as crianças já que saíam correndo, aquelas que subiam em árvore, igual o Jorge quando era mais novo, tá? É aquelas que pendurava lá nos pés de goiabeira e caía lá de cima. Então, essas são as crianças que Jesus está falando. Não embaraceis, não eviteis com que ela venha até mim. Por quê? Porque delas é o reino dos céus. É delas. Elas pertencem ao reino. Por quê? Porque são puras. Não tem compreensão. A atitude delas. Elas têm o coração o quê? Puro. Puro. Então, Mateus 18:3, ele fala assim, ó, e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes, converter significa mudar de direção, não é? Converter é mudar de direção, mudar de vida. E não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aí ele faz a lembrança. Espera aí, não embaraceis as crianças, porque delas é o reino dos céus. Aí depois ele lá na frente, um pouquinho atrás, né, o 18, que ele falou, né? Você precisa se tornar como criança. Criança que ele está falando tem a ver com o quê? Coração. Coração puro. O seu coração precisa mudar. Lembra que Jesus fala muito sobre coração? Eu vim para mudar o seu coração. Mudar o seu coração, muda a sua mente. Mas é de dentro para fora. Não é só a atitude. Não é a atitude que salva. Você muda o seu coração. Mudou o coração, o que acontece? Muda a mente, muda a sua atitude. Não tem outra forma. É dessa forma, precisa transformar o coração. Precisamos ser como as crianças aqui. O que mais nós temos? A Bíblia nos ensina que os filhos não serão punidos pelos pecados dos pais. Lembra? Nós temos alguns comentários sobre isso, né, religiosos. Então, olha só, Ezequiel, lá no passado, Deus já tinha falado por meio do profeta Ezequiel, né?
Então, Ezequiel 18, versículo 19 e 20, olha lá, vamos ler o que está escrito aí, ó, porque na tela tem aí, ok? Para a gente ganhar um pouquinho de tempo também na nossa aula. Diz assim, ó, Ezequiel 18, 19 e 20. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. Então, peraí, ele não herdou nada do pai. Então, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade, que é o pecado, do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre aquele. Então, quem viveu de forma justa vai ser justificado mediante o pai. Mas quem não viveu de forma justa, ele vai ser o quê? Vai receber a condenação. Ou, em outras palavras que a gente leu lá de 2 Tessalonicenses, é o quê? Vai receber a... Como que é a palavra, gente? Deixa eu voltar lá para eu não falar errado. Opa, é o segundo. Vingança, tomará vingança. E aí até mesmo vai acontecer, esses sofrerão penalidade de eterna destruição. Olha só. Então, o que errou é esse que vai receber a justiça de Deus. E a justiça dele, ele fala, ele vai ser condenado. Então, peraí, o filho não herda nada do pai, nada, nem da mãe, nada. Ah, mas o sangue dele é pecador, sangue pecador. Que é isso? Né? Se o pai é pecador, ele vai pagar pelos pecados dele. E o filho nasceu sem pecado. Ele não tem pecado. Mas, com o passar do tempo, ele começa a ter conhecimento e instrução. Ele começa a ter discernimento. O discernimento é o que faz a diferença aí. Ele já tem discernimento do que é certo e errado, ele tem compreensão e ele pode tomar alguma decisão? Sim. Opa, então ele já tem uma certa idade, 10, 11, 12 anos. Você pega uma menina de 10 anos hoje, ela tem 1,60 de altura, né? Tem corpo já de menina, tá desse jeito. E ela já, a cabeça dela já é diferente. Ela já tem conhecimento e instrução. Ela consegue tomar alguma decisão? Sim. Depende muito da educação que os pais derem a ela. 10, 11, 12 anos. Minha esposa foi batizada com 11 anos. 11 anos. Porque com 10 ela queria ser batizada, mas não deixaram. Não deixaram, aí esperaram pelo menos até 11 anos para ela. E ela falou assim, gente, mas eu sabia o que eu queria. Eu sabia até que se eu morresse eu ia para o inferno. Minha cabeça ficava pesada com isso. Falou, gente do céu, né? Com 10 anos, né? Dependendo dessa criança, adolescente, pré-adolescente, ela está deixando claro para a gente. Então, olha, vai lá, batiza. Mas por quê? Porque ela já tem compreensão, ela tem entendimento, ela consegue discernir o que é certo e errado. Então, vamos lá. Ok? Então, mais uma pergunta ainda, e terminamos o nosso estudo sobre o batismo bíblico. Vamos lá. Quantos batismos válidos ainda existem hoje? Quantos batismos são válidos? Só tem um só batismo. Tem certeza, José? Sim, tem muitos batismos, mas biblicamente só tem um válido. É isso aí, tem que ter certeza. Então, quando perguntar, o que a gente tem que falar? Ué, só tem um batismo? Não tem dois. Tem só um Espírito? Tem só um Espírito. Não tem dois. A palavra mesmo diz, não tem. Oi? A palavra mesmo diz, né? Há um só batismo, há uma só fé, um só Espírito, né? É isso aí. Efésios capítulo 5, ele vai falar, né? Então, olha só, Efésios 4 também fala, né? O 4 e o 5 eu ainda lembro um pouquinho. Mas então nós temos aí, ó, há um só batismo, de acordo com Efésios 4, versículo 5.
E se alguém foi batizado, mas não com esse um só batismo, que é imersão em água, após fé e arrependimento. Ó, a gente está lembrando todos os passos. Para a salvação e para a remissão de pecados, pode ou deve corrigir isso? Se ele não teve essas instruções, não teve a forma certa, ele precisa corrigir. Ele recebeu um batismo que não foi, que ele não entendeu que foi para remissão de pecados, e não foi a imersão de água, foi uma aspersão. Não, mas eu já fui batizado. Foi da forma certa? Aí o que a gente faz? Instrui ele. Aí ele compreendeu, é isso mesmo? Não, não é. Então, peraí. Vamos batizar de novo? Não, não. Ele nunca foi batizado. Falar a verdade, ele não recebeu o batismo correto. E você não vai batizar ele de novo. Você vai batizar ele de forma certa agora. De forma certa. Então, Atos 19, versículo 1 até o 5. Abram lá, Atos 19, do 1 ao 5. Atos 19, do 1 ao 5. Lê aí, José. Pode ler ou não? Ok, professor. Naquele momento, porque tinha alguém aqui falando perto, aí estava falando meio alto. Não dava certo. Atos 19, do 1 ao 5. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhes: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Então, perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele estava de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Isso. Jesus. Isso, perfeito. Então, o que aconteceu aqui? Nós vimos que eles receberam um batismo que foi antes de Jesus, antes do Espírito Santo. Era o batismo de João Batista, ok? Então, uma coisa tinha acontecido, eles tinham recebido o batismo para remissão de pecados. Mas e aí, o Espírito Santo? Não veio. Não veio. Porque eles receberam um batismo que era da época de João Batista. Não agora. Então, aí deixou claro que Paulo. Então, disse-lhes Paulo: João batizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, e a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido, então, isso, foram o quê? Batizados. Agora eles foram batizados para o quê? Receber o Espírito Santo, que é o que eles ainda não tinham recebido, né? O perdão eles receberam com o ato ali junto com a questão de João Batista. E aí agora a gente vê que então eles receberam o batismo correto, que não foi o mesmo. Agora então eles receberam o batismo que faz a confirmação de tudo que a gente precisa, né? Bem, o que mais que a gente tem? Novo Testamento ensina as formas de batismo. Os batismos de purificação do Velho Testamento. Hebreus 9 e 10 fala sobre esses batismos de purificação lá. O batismo de purificação das seitas judaicas, né? Marcos ele vai fazer o lembrete. O batismo de prosélitos, Mateus vai fazer lembrete, Atos 2 e 11.
O batismo de João Batista, tá vendo? Ó, Atos também fala que é para arrependimento. O batismo no fogo, opa, esse é outra coisa. Mateus 3, depois Lucas também fala, que é juízo e purificação e destruição. O batismo com o Espírito Santo, Marcos fala. O batismo de sofrimento, né? Também nós temos aí, ó, são vários. O batismo para Moisés, o batismo pelos o batismo pelos mortos, Coríntios também fala. E 10, o batismo cristão. Nós temos, então, o batismo que Jesus deixou para a gente. Na água para perdão de pecados, receber do Pai o Espírito Santo. Aí nós temos a confirmação dessas passagens. Essas são as instruções para nós. Os batismos que são lembrados no Novo Testamento faz lembrança do que era antigo. Antigo, não novo para nós. Ok? Então, tem várias passagens aí que vão confirmar. Então, nós temos Atos 19, do 1 ao 4, aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou, recebeste porventura esse, que é o que a gente leu, ok? E já vai confirmando. Que mais? Disse-lhes Paulo, João realizou batismo, isso aqui a gente já leu também, né? Ok, aspersão desnecessário, tem alguns batismos aqui, mas eu acredito, tudo isso aqui, ó, tem aí as montagens de fotos, né, que os irmãos fizeram, mas todo ele vai explicar a mesma coisa que nós já fizemos aí, das explicações, ó, carcereiro, tem várias fotos aqui que são fáceis, né, para o pessoal, tem uns aqui que não foram terminados. Mas, gente, é isso aí. Concluindo, 2000 anos passaram, o mundo mudou muito. E aí, a palavra de Deus permanece. Ela foi usada no primeiro século, no segundo, no terceiro, no quarto, até hoje. A verdade, 2000 anos atrás, é ainda a verdade hoje e devemos estar sempre prontos a obedecer a Deus. Batismo é realmente necessário, é primordial, é o primeiro passo. E, como eu disse, é a primeira confirmação de fé que nós precisamos ter. Sem isso, não temos a continuidade da nossa fé. Tudo que a gente fizer depois de tudo que a gente fizer sem realizar o primeiro ato de fé, que é o batismo, não tem validade nenhuma para Deus. Então, ouça, Jesus falar antes de qualquer outra coisa, outra pessoa. Então, lembra da última aula que a gente teve. Se não aceitar o que Jesus fala, como pode dizer que tem fé? Então, Marcos 16 fala assim, ó. Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então, para nós é bem claro a instrução sobre o batismo. Se não houver batismo, não tem justificação da nossa alma, não tem salvação, não pertencemos ao corpo de Cristo, não pertencemos ao reino dos céus e não somos chamados filhos de Deus. Continuamos sendo criatura, mas não filhos. Ok? Então, as instruções sobre batismo são esses. Alguém quer fazer algum complemento, fazer alguma pergunta, fique à vontade em poder falar. Professor, só uma pergunta, uma questão aqui. Sim. Se a pessoa tem um filho, você já conhece a Jesus e tem essa criança, na sua opinião, porque realmente, biblicamente, é meio complicado de responder. Até que idade essa criança ela é salva? Até que idade? Ou se não é salva? E a questão do batismo aos 12 anos, por exemplo, a igreja que eu faço parte é a partir de 12 anos que faz o batismo em água, né? Muito embora o senhor questionou que hoje em dia realmente muitas coisas multiplicou-se e crianças com 12 anos têm mais conhecimento que eu e você, né? Mas como é uma regra já de muito tempo atrás, então segue-se.
Então, só essa pergunta. Então, Obrigado. e você pode perceber que onde é que nós encontramos a Bíblia falando sobre idade? Nós não temos. Não temos nenhuma passagem que vá deixar clara que com 11 anos, com 12 anos, isso é só uma ideia, tá? Uma ideia e compreensão que nós temos. Mas olha só, eu não posso usar isso como regra. Eu não posso criar isso como regra para a igreja. Se aparecer um pré-adolescente ou adolescente, vamos dizer que seja um adolescente, 11 anos de idade, 11, não vamos falar 10, mas vamos falar 11 anos. Ele recebeu a instrução. Ele tem capacidade de dizer o que é certo e errado na vida dele. Ele tem condições de dizer, olha, se eu não for batizado, eu vou perder minha salvação. E vocês serão culpados pela minha alma. Jesus fala isso. Seremos culpados pela alma daqueles que ficarem perdidos se nós não fizermos nada. Mas olha só, eu não tenho base bíblica para dizer que 12 anos é o ideal. Não tenho. Mas se alguma criança, um adolescente, chegar com 11 anos e falar assim, eu quero ser batizado, e ele entendeu todo, eu passei a informação, a instrução dele para ele sobre o batismo, e ele quer ser batizado, eu não vou negar nunca. Nunca que eu vou negar. Ele já tem compreensão e ele sabe do certo e errado. Ele tem discernimento das coisas. A gente olha para a palavra, porque a palavra fala sobre discernimento, fala sobre compreensão e decisão. Bem, com 12 anos, ele tem compreensão, discernimento e decisão. 11 anos também tem? Bom, a gente olha para o adolescente e verifica, ele tem. Se ele tem, ótimo. Existe, vamos colocar assim, existe adolescente de 11 anos ou 12 anos que é criança. Ele não tem nem noção, às vezes, das coisas que ele faz. Sim, por quê? Depende da educação que ele teve dentro de casa. Se os pais mantiveram ele como criança, sem dar instruções para ele sobre a vida, sobre tudo, e ele ficou alheio ao celular, ele não tem celular, não tem televisão, não tem nada. Nada. Ele com 10 anos, 11, 12 anos, ele é criança. Ele não tem nem discernimento de nada das coisas. Né? Os pais evitaram várias coisas do mundo para ele. Então, ele é puro. Eu posso dizer até dessa forma. Mas como é que eu vou falar com uma criança de 10, 11 anos não tem compreensão e discernimento das coisas hoje, na vida, no mundo que a gente vive hoje? Porque com 10 anos, 11, 12, tem criança se tornando pai e mãe. Entendeu? Minha filha tem 10 anos, já é mocinha. Tem quase 1,60 de altura. Né? Puxou do pai, não foi da mãe, não. Né? O pai tem quase 1,90. Né? Então, assim, a minha filha tem 10. Ela está estudando. E, olha, ela tem uma compreensão muito mais do que muita criança. Ela até ensina, só para você ter uma ideia. Entendeu? Então, a hora que ela falar assim, pai, eu quero ser batizado, porque eu já entendi tudo. Eu tenho já, né, a compreensão do que é certo, errado, discernimento dessas coisas. Né? E aí ela pode ser batizada. Isso ao meu conhecimento, tá? Ao meu ver, ao meu conhecimento. Eu não vou tomar decisões por ninguém. Por isso que cada um precisa buscar conhecimento e instrução e avaliar as situações. Avaliar. Ok? Bem, tá certo, José? Espero ter ajudado, tá? Não complicado. Mais alguém?
Jorge, fica à vontade, cara. Pode falar, pode dar aula para nós agora. Opa! Bom, então, o comentário que eu deixo sobre isso de fato, é somente complementar o que o senhor já falou aí, né? Tem crianças que deixam de ser criança antes de outras crianças. E aí não é frisada a questão da idade, do ano dela, porque Jesus, com 12 anos, estava no templo ensinando e questionando, né? A Bíblia deixa claro isso, né? E os homens ali bem velhos, de barbona, né? Barba maior do que a do Barros. Ele ficavam admirados com a sabedoria do menino, né? Então, não era algo difícil de encontrar um jovem judeu bem sabido, assim, né? Nossos dias também. Tem criança com seus 9, 10, 11, 12 anos que entende muito mais do que muitos homens velhos barbados aí. Né? Sim, sim. Posso dizer também. Verdade. Então, é isso. Ok. E aí, Paulo? O que você me diz? O som. Habilita o som que está sem som, Paulo. O microfone na minha frente hoje. Não, mas é realmente isso aí mesmo. Eu tenho um menino de 13. A gente fez o estudo, né? Ele participou, não junto com o meu e da minha esposa, a gente participou do primeiro do estudo. Tomamos as decisões, né? Se batizamos. Aí depois fizemos um outro estudo com ele, separado. E chegamos a um entendimento, e ele chegou ao entendimento e aceitou e foi batizado. Ele tem 13. Então, tudo depende de criança para criança, né? Isso. Depende muito. Eu tenho 2 filhas. Tem uma de 13. Eu vou dizer que a de 13 não tem tanto discernimento quanto a de 10 anos. Ela é muito criança. De 13 anos minha, hoje ela está tendo um pouco mais de discernimento e compreensão das coisas. Mas ela sempre foi mais criança mesmo, até nas atitudes dela. E aí, às vezes, ela fazia as coisas, a gente, depois que dava a instrução para ela, filha, olha, deixa eu explicar o que você fez, eu acho que você não está tendo um entendimento. Aí ela chorava, porque aí eu falava assim, eu fiz isso, você fez isso. Ela não tem compreensão e discernimento. Hoje ela está tendo um pouco mais, né? Mas a minha de 10 anos tem mais do que a de 13. Né? Então, esse entendimento que a gente teve também. Se não fosse uma coisa urgente, eu acredito assim que até esperaria mais ou menos por mim um pouquinho mais. Mas a gente pensou naquele outro lado também da pressa, né? Mas vamos pegar nas mãos de Deus, deixa Deus trabalhar. É isso aí. É isso mesmo. E a gente segue conversando com ele, ensinando. A gente é adolescente, né? Então, e adolescente sabe como é que é. Então, mas a gente frequenta os cultos com a gente, ele participa. Então, temos que ir levando, ir dosando, né? Umas puxadas. Mas é bem assim. O bom sim. mesmo seria ter o entendimento total. Mas aí tu vai dizer assim, mas com 18 vai ter? Com 20 vai ter? Com 25? Né? Então, aí fica muito distante, né? Sim, mas mesmo novo, tem que ter instrução. Você vai dando instrução. Eu ainda digo assim, o pai precisa, no caso do menino, o pai precisa ser mais próximo. O pai precisa ser mais próximo do que a mãe. Né? Por quê? Porque ele olha muito para o pai. O menino olha muito para o pai. A menina olha para a mãe. Espelha, na realidade. Espelha, isso, espelha. Então, quanto mais próximo você tiver, quanto mais você discutir sobre a vida, conversar com ele como se ele já tivesse compreensão mesmo, porque ele já tem. Uhum. Né? Então, a cabeça dele começa a ser modificada, transformada, trabalhada conforme tem que ser. Então, vai ficar mais difícil ele errar o alvo mais para frente. Não é assim que Jesus fala? Olha, de pequeno ensina, porque quando for mais velho, ele não erra o alvo, ele não muda o caminho.
Várias coisas vão tentar fazer ele mudar o caminho, mas ele não vai mudar. Ele vai sofrer, mas ele não vai mudar. Né? Que bom. É isso aí. A gente tem que ter fé nisso, né? Sim, sim. E Tem que confiar. levando, e orando, né? Confiar, porque não tem muita saída, né? Hoje diz que o mundo, né, te dá colo, como diz o cara daquele, né? O mundo te acolhe. Sim. Então, o mundo vai querer dar tudo que o pai e a mãe não quer dar. Vai oferecer muita coisa. E, na realidade, ele teve uma mudança, assim, vamos dizer, bem radical, né? A gente vivia numa outra denominação, né? Já há bastante tempo, 8 anos. Então, lá tinha os teen, era jovens, aquele encontro todo sábado, vai sempre os mesmos, fazia atividade junto. E hoje, eu digo assim, dos 3 meses para cá, ele saiu daqui e entrou aqui. Então, até se adaptar, conhecer, e a nossa igreja também tem poucos jovens, na realidade tem poucos membros, né? Nossa igreja daqui tem poucos membros, mas somos aqui 40 membros. Então, de jovenzinho só tem 3 ou 4. Então, é diferente. Lá ele tinha 20, 30 gurizada entre meninos e meninas, né? Então, muda um pouco. E, então, é uma coisa que tem que ir trabalhando. E a gente aceitou entrar nessa, vamos de cabeça, né? Sim, sim. Jorge, você E quer aí, falar? Opa, então, professor, eu sei que o nosso tempo realmente chegou às 9h20, 9h30, né? Mas eu teria pelo menos um minuto e meio para contribuir aqui um grãozinho sobre a questão. À vontade. Então, eu quero lembrar ao pessoal, a todos nós, né, para a gente refletir um pouquinho sobre a questão do batismo, né? Lembrando que a aula é sobre o batismo, e lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, né, do versos 13, é uma questão muito, muito particular àqueles que propagam a mensagem salvífica do Senhor, ou seja, a mensagem pura e genuína de Jesus, né? E aqueles que aderem a ela são por Jesus acrescentado à sua igreja, que não é uma instituição humana. Então, é bem interessante, eu estava pensando, enquanto o irmão Paulo estava falando aí, sobre a questão dos menores, né? E quero deixar o seguinte para a gente refletir. No versos 13, diz assim, Romanos 10, do 13 em diante, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí segue, como, pois, invocarão? Aquele em quem não creram, e como crerão de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Olha, o mundo hoje está cheio de grupos religiosos, cheio de pessoas que fizeram um batismo até bíblico, por imersão, correto, mas que não foram por Jesus acrescentado ao seu corpo, à sua igreja, ao seu reino, ainda que a forma de batismo foi correta. Até porque as pessoas que levaram a mensagem às pessoas que se batizaram não foram enviados por Jesus, porque o grupo de Jesus é aquele que emana da igreja a qual o Senhor estabeleceu no dia de Pentecostes, né? E quando eu obedeço essa primeira prova de fé, e aí eu confirmo isso sendo batizado, eu sou por Jesus acrescentado à sua igreja, conforme nós vimos em Atos 2:47. Achei interessante, professor, ressaltar bem essa questão, porque é muito importante. Ajuda a todos nós a entender bem a questão dessa porta, chamada batismo, que liga uma pessoa a Cristo, somente a Cristo e a sua igreja, porque ela não pode ser, em hipótese alguma, né? Eu me refiro à igreja do Senhor, não pode ser confundida com essa vasta gama aí de igrejas que os homens criam e dão nome, que difere do ensino, doutrina e daí por diante. Ok? Obrigado.
Bem colocado, bem lembrado. Passagem ótima aqui sobre o de Romanos aqui. Muito bem colocado. Mas é isso, ok? Mas, ó, Paulo, mais vou dar uma sugestão para você. Na maioria dos lugares hoje, a Igreja de Cristo ela não tem a média de irmãos, a média é 40, 50 membros em cada congregação, tá? Porque tem cidade, um exemplo aqui, na cidade de Araçatuba tem 2 congregações. Uma tem em torno de 70, outra tem em torno de 30. Entendeu? Que mais ou menos a média seria 40, 50. E nós lutamos contra esse mundo religioso que cria essas atrações, né? Cria os atrativos, e eles são atraídos, né, pelas ideias humanas, não bíblicas. Quem atrai não é a Bíblia. Pode ter certeza. A Bíblia não é a que atrai eles. É outra coisa. Eles são atraídos por outra coisa. Então, uma coisa que a gente precisa aprender, às vezes a gente fica preocupado, né, que as outras estão fazendo tanta coisa e a gente não está fazendo nada. Como é que a gente não está fazendo nada se a gente prega a palavra correta? A gente está fazendo tudo, né? É o mundo que está tentando desnortear a ideia do que é completo. Nós não precisamos de tudo aquilo para a gente ser salvo e para viver uma vida santa e agradável a Deus e até mesmo viver uma vida boa. Mas eles querem colocar essas ideias de que isso aí isso é que é a igreja. Não, nós não temos isso, né? Agora, o jovem pode, a congregação pode proporcionar momentos gostosos, interessantes para os jovens? Pode. Mas vem cá, os pais não podem fazer isso? Eu vou dar um exemplo de um amigo meu que ele prega o evangelho. Olha só, ele não pertence à Igreja de Cristo. Ele não pertence. Mas eu posso dizer que ele também não faz parte. É assim, é interessante, porque eu não vou falar, não é 100% a doutrina de Cristo. Tem umas 2 coisas que difere lá. Mas só para a gente entender, pegar a ideia. Olha só. Ele pega o filho dele, pega os amigos da sala da escola dele, porque o filho dele tem amizade com esses que estudam com ele. Ele pega esses meninos e leva para um campo de futebol junto. Eles vão passar um sábado no período da manhã brincando, jogando bola e fazendo amizade. E sabe o que ele faz quando chega lá? Ele ora, ele recita uma passagem e todo mundo confirma aquela instrução, confirma a oração e vão brincar. E o pai está lá junto, festejando, gritando, né, saculejando lá junto com os filhos. O que é que com o tempo ele está fazendo? Que ele já faz. Ele faz amizade com os filhos. O filho dele vai na casa desses amigos. E com o tempo ele começa a pregar o evangelho para os filhos e os filhos levam os pais. E aí? Isso não serve de exemplo para a gente? Ele está fazendo festa? Ele fez festa para chamar os jovens? É isso aí. É algo simples que ele se envolveu com as crianças, os adolescentes, e com o tempo esses adolescentes começaram a aceitar a vida do amigo, a vida dele e do filho. E perceberam que essa vida é a vida boa. O que aconteceu? Ele começou a estudar com os pais desses filhos e com os filhos. E aí, e muitos aceitam a palavra e são batizados, né? Então, assim, é uma ideia para nós, ok? Que nós podemos fazer coisas simples da nossa vida e aproveitar esses momentos simples. E aí a gente não precisa ficar fazendo essas festas que as congregações aí,
religiões aí diversas fazem, para chamar a atenção dos jovens, porque eles oferecem, não é a palavra. Eles oferecem outra coisa, que não é a palavra. Sim. Tá? A palavra é um complemento. Agora, o que é que nós podemos fazer? Oferecer a palavra. Mas o que a gente faz inicialmente? Igual Jesus. Né? Igual Jesus. Vai lá e se envolve com a vida da pessoa, se preocupa com ela, começa a mostrar a nossa vida tem que ser luz. Aí os outros começam a perceber, começam a viver e começam a fazer efeito. Então, assim, eu falo que isso é uma ótima lição para nós, como cristãos. Ok. Bem bom. Bem bom. Vai jogar bola com seu filho, viu, Paulo? É isso aí. Jorge, podemos encerrar? Professor, podemos sim. Vamos pedir ao nosso irmão Paulo aí para fazer uma oração. Em seguida, o senhor já vai se despedindo, todos Isso. também vai se despedindo, tá bom? Pode ser, Paulo? Vamos orar, então. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor. Cada dia mais aqui, Senhor, com os irmãos amados, Pai, eu aprendendo mais e mais, Senhor. Mais e mais a Tua palavra, Pai. Oh, Deus, eu estou muito agradecido. Hoje, eu me alimentei muito hoje a Sua palavra. De manhã, Senhor, meio-dia e agora à noite, Pai. Agradeço muito aí pelo professor, o Caco, Pai, o Jorge, outros irmãos que estão ali, Pai. Cada um seja abençoado, Senhor, em Teu nome, Pai. E isso continua, Senhor, propagando o Evangelho a toda criatura, Pai. E cada dia que a gente aprende, mais ainda, Senhor, a gente possa levar para mais uma pessoa, Pai. E evangelizar mais um, e mais uns, na realidade, em nome de Jesus, Pai amado. Abençoa a todos, em nome de Jesus. Amém. 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 Ok, deixa eu só fechar as telinhas aqui. Pronto. Pessoal, uma boa noite para vocês. Muito obrigado pela presença mais uma vez de vocês. Até sexta-feira. Não, até sexta-feira. Vai ser toda sexta. Correto, Jorge? Sim, até sexta. Ah, eu entendi terça. Não, até sexta-feira. Ok. Um abraço aí, pessoal do grupo. Tudo de bom? Amém. Amém. Paz do Senhor a todos. Paz, até. Obrigado, José, Irineide, David, obrigado. Jorge, um abraço, obrigado mais uma vez. E Paulo, Deus abençoe vocês. Conceda um bom descanso a todos. Amém. Obrigado. Vou desligando aqui para a gente poder terminar a gravação. Um abraço a vocês. Tchau, tchau.